Eu estava com o vereador Adalto Araújo quando eu flagrei uma caixa caindo de um caminhão que está fazendo a coleta do lixo num veículo caçamba, num veículo aberto. E algumas pessoas já tinham me questionado, notadamente no bairro Triângulo, por que a coleta do lixo estava se dando em caminhões caçamba, carro aberto, portanto. Nós sabemos que não é o carro adequado para fazer a coleta do lixo. Imediatamente quando eu vi a caixa caindo, eu até falei para o vereador, digo, vereador, acabou de cair uma caixa ali e o carro que via imediatamente atrás fez uma manobra para desviar. Eu tomei conhecimento, e isso não é uma informação oficial, porque eu não pesquisei no portal da transparência, que a Prefeitura de Juazeiro pagava em torno de R$1.600.000 pela coleta do lixo na gestão passada. E que todos os garis recebiam cesta básica, carteira assinada e uma série de benefícios, garantidos por lei, não era favor nenhum. E eu também tomei conhecimento, e confesso aos senhores que diante da correria não pesquisei, mas eu ouvi dizer que a Prefeitura está pagando em torno de R$1.800.000 também, agora, para essa empresa que está fazendo a coleta do lixo, e que as coletas estão se dando da forma como eu acabei de relatar. Diante do exposto, o meu requerimento, que eu reforço para vossas excelências, não é apenas no sentido de saber quanto a Prefeitura está pagando, porque isso eu posso colher de informações no portal da transparência ou nas pastas que vêm para cá, para a Câmara. Mas eu peço também que seja informado pela Secretaria do Meio Ambiente quanto está sendo pago à empresa que está responsável pela coleta do lixo na nossa cidade, e que o requerimento que eu vou fazer seja destinado a ambos os setores, Secretaria do Meio Ambiente e a própria empresa Esquadra. Quantos garis estão cadastrados na empresa, quantos profissionais, de modo geral, e não só garis, mas também o pessoal que faz a poda, o pessoal que faz a varrição. Saber se estão em dia as obrigações com os respectivos comprovantes dos pagamentos das cestas básicas a que eles fazem direito, a que eles fazem jus. Saber quantos são, quanto está recebendo, quantos veículos tem agregados nessa firma, com cópia de todos os documentos dos veículos, e que também informe e que adotem, principalmente, é esse o motivo maior do requerimento, que a empresa Esquadra adote providências no sentido de não fazer a coleta do lixo em carro caçamba, em carro aberto. Além dessas informações, naturalmente, a adoção de providências por parte da citada empresa, e que a Secretaria do Meio Ambiente também adote providências no sentido de fazer com que essa empresa se adeque. Eis o meu requerimento que eu coloco à apreciação dos senhores vereadores. Questão de ordem, presidente. A senhora flagrou também. O lixo caindo, uma caixa. Pois não, excelência. Pergunto se os requerimentos verbais são objeto de deliberação. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Adalto Araújo. Senhor presidente, esse requerimento de Vossa Excelência foi tema de discussão na sessão passada. O vereador Darlan pediu destaque e toda a casa votou a favor do destaque. Então, eu gostaria que Vossa Excelência botasse destaque novamente o requerimento de Vossa Excelência. Pois não, excelência. Coloco em destaque o requerimento de autoria do vereador Gleidson Bezerra, com coautoria da vereadora Jaqueline Gouveia. Como vota o vereador Adalto? Eu queria pedir aos vereadores que, como a gente vai pedir votação, presidente, se viesse para suas bancadas. Saindo aí, vereador, não votação. Já. Vereador. Como vota o vereador Adalto? Favorável. Como vota o vereador Zé Barreto? Favorável. Sim, perdão, excelências.
Perdão, falha minha. O destaque já foi feito. Então, nós vamos votar agora o requerimento. O que a gente vota é o requerimento em particular. Então, nós vamos dizer se nós somos favoráveis ao requerimento do vereador Gleidson, com coautoria da vereadora Jaqueline, ou se você é contrário a esse requerimento, ao envio desse ofício, pedindo esses esclarecimentos e pedindo essas informações. Então, eu pergunto como vota o vereador Adalto Araújo. Contrário. Como vota o vereador Zé Barreto. Eu voto contrário, senhor presidente, que eu estou vendo uma manchete aqui, quero justificar meu voto. Pois não, excelência. Estou vendo uma manchete aqui do jornal, que o executivo, o prefeito municipal, se abre uma licitação no valor de 46 milhões para a questão do lixo. Não contrariando, não querendo ser nada contra o requerimento de Vossa Excelência. Eu voto contra por essa razão. Como vota a vereadora Rosane Macedo. Como vota a vereadora Auricélia Bezerra. Contrário. Como vota o vereador Cicinho Cabeleireiro. Contrário. Como vota a vereadora Jaqueline Gouveia. Justificando, Pois eu não, vi uma cena parecida com o que Vossa Excelência viu, também uma caixa caindo de cima do caminhão e vinha um carro atrás também, e eu voto favorável. Como vota o vereador Diogo Machado. Contrário. Como vota o vereador Nivaldo Cabral. Contrário. Como vota o vereador Preto Macedo. Como vota o vereador Davi Araújo. Contrário. Como vota o vereador Damian de Firmino. Contrário. Como vota o vereador Domingos Borges. Contrário. Como vota o vereador Beto Primo. Contrário. Como vota o vereador Tasso Magno. Justificar, excelência. Pois não, excelência. Eu fiz um requerimento um pouco semelhante, que foi pedindo uma tomada de conta especial aqui, e essa Câmara Municipal derrubou há um mês mais ou menos atrás, exatamente por conta que eu vejo que essa empresa Esquadra não tem capacidade técnica, material nem humana para fazer a limpeza pública de Juazeiro Norte. Foi derrubado. E eu continuo votando favorável ao requerimento de Vossa Excelência para que essa empresa possa, com mais transparência, mostrar ao povo de Juazeiro Norte como é que ela ganhou uma licitação e como é que está recebendo uma fábula de dinheiro do povo de Juazeirense e uma péssima prestação de serviço na limpeza pública. Então, sou favorável ao seu requerimento, sou a favor do seu requerimento, Excelência. Como vota o vereador Darlan Lobo. Para justificar, senhor presidente. Pois não, excelência. Senhor presidente, eu que pedi em destaque na sessão passada, entendo que a maneira que o senhor encaminhou o requerimento não é só pela caixa de lixo que caiu. Que o senhor conta um exemplo que foi e viu uma caixa de lixo caindo. Então, o senhor tem um acesso ao prefeito, o senhor tem acesso ao secretário. O senhor poderia muito bem, particularmente, conversar com o prefeito, com algum secretário, e dar essa sugestão de não usar esse tipo de caminhão para o serviço do lixo. Então, quando se vai um ofício encaminhado, deliberado por todos os vereadores, pedindo até as contribuições, pagamento das obrigações dos funcionários, eu entendo que aí é uma denúncia. Ou então está uma investigação. Chega-se a uma investigação. Então, por isso que eu votei, pedi em destaque, foi derrubado, e na tarde de hoje, voto contrário ao requerimento, e só, continuando, o valor que o Zé Barreto falou ali, 46 milhões, se dividir, capitão Vieira, só dá 1.150.000 pelos 40 meses da próxima licitação. 500 mil a menos do que as que foram pagas nas gestões passadas. Então, eu acho que esse valor não dá nem para fazer o que é para ser feito no Juazeiro, que aí está incluindo meu fio, está incluindo poldagem e outros serviços. Então, eu acho que esse valor de 46 milhões talvez não alcance nem fazer o que o Juazeiro precisa. Contrário, senhor presidente. Pois não, excelência. Como vota o vereador capitão Vieira Neto. Senhor presidente, para justificar. Pois não, excelência. Senhor presidente, existe, Vossa Excelência, entendo o procedimento de Vossa Excelência, a necessidade do Poder Legislativo ter a documentação necessária para exercer a sua função de fiscal do erário público, que é o nosso mistério principal. Eu só abro aqui um parênteses nessa questão da lei de responsabilidade fiscal e da prestação de contas. Eu abro esse parênteses quando se fala em relação à Câmara. Abro esse parênteses quando fala em relação à Câmara. Fica o questionamento para cada um.
a respeito de toda essa problemática, de toda essa questão. Sabemos que a grande maioria dos vereadores aqui é base. Não estamos aqui questionando quem é fiel ou deixar de ser fiel à base, de responder à base. Não, não é isso. Mas nós precisamos entender essa questão de prestação de contas. Nós precisamos entender que é necessário. Certo? No meu entender, não era nem necessário, senhor presidente, com todo respeito, de qualquer vereador a formulação de um requerimento desse, porque o próprio município tem que mandar para a Câmara, trimestralmente, tudo o que é gasto em cada secretaria. Portanto, Vossa Excelência, com o requerimento hoje rejeitado, Vossa Excelência pode oficiar, como presidente desta casa, as informações necessárias para que se cumpra a lei orgânica desse município e a lei federal que fala sobre a transparência, sobre a lei de responsabilidade fiscal. Portanto, conforme a casa já decidiu, por maioria, como também votei na terça-feira passada, eu não poderia fugir da minha votação, nem diferente. Apenas fiz questão de esclarecer que esses requerimentos não era nem necessário essa casa fazer, porque o próprio município tem um dever e obrigação legal de encaminhar a cada 3 meses. Não é assim, senhor procurador? Portanto, conforme a minha votação de terça-feira, eu permaneço. Contrário, senhor presidente. Pois não, Excelência. Apenas esclarecendo aos senhores que, como estou na presidência dos trabalhos, eu não posso votar. Aceito de bom grado, não vou dizer de bom grado, mas aceito a vontade da maioria. 14 votos contrários, apenas 2 votos favoráveis. E que fique realmente esse esclarecimento, já que eu não posso votar, mas fica pelo menos o direito de me espernear e dizer as palavras do vereador Capitão Vieira Neto. Quando eu presto contas, todos os meses eu faço questão de prestar contas e não tem que doer não, não faz mal nenhum. Faz mal nenhum. E quem me faz perguntas também, eu não estou, desde que não seja uma pergunta se seja para esclarecer, não tem problema nenhum. Então não custava nada que a Câmara também pudesse deliberar e dizer, e que o prefeito explique, que o secretário explique, que não tem nem muito o que explicar, quem tem que explicar é a empresa. Mas fica aí feito o nosso esperneio e o nosso respeito à deliberação do plenário.